Bom, pessoal, continuando, eu criei aqui para vocês na lousa um exemplo do uso do vetor, tá? Exemplo de um programa usando laço para controlar dados de um vetor. O processamento de saída de dados também vai ser controlado pelo laço. Então eu criei um enunciado bem simples aqui. Crie usando um vetor um programa que armazene na memória 10 valores. Some esses valores no processo de entrada. E ao final exiba a lista desses números entrados. O total, calcule e exiba a média. E isso aí vai ser processado dessa forma aqui, pelo esse fluxo. Nós temos então aqui o início, declara-se as variáveis, nós temos o i que vai ser usado no laço de contagem, nós temos o s que vai ser a variável, vai ser usada para somar os valores entrados, o vetor que vai ter 10 posições, né? Começado do 0 até o 9, nós vamos ter 10 posições, onde cada posição vai guardar um valor. E no momento dessa entrada, eu vou guardar os valores e já vou acumular em S. O S inicialmente tem que ter valor 0, então vou zerar o S. Aqui eu abro o laço, novamente reprisando, né? Inicia a contagem em 0. Com o meu I, ele vai ser feita a repetição enquanto isso aqui for verdade, o I menor que 10, né? E contando de 1 em 1, olha lá, I é igual a I mais 1, ou na linguagem C, I mais mais, né? Qual o valor? Eu vou o primeiro comando que está dentro do laço, que vai ser repetido. Qual o valor? Mas eu não vou saber qual é o valor só fazendo isso, então eu acrescentei aqui o contador mais 1, para dar a posição real para o usuário saber qual o valor que ele está entrando. Então, na primeira passagem, quanto vale o I? Vale 0. 0 mais 1, a posição é 1. Ele vai mostrar 1 na tela. Então, qual o valor 1? Aí o usuário vai informar esse valor 1. Ele vai lá e coloca o valor da primeira posição. Esse valor da primeira posição vai ser guardado dentro do vetor na posição que I. Quanto vale o meu I na primeira passagem? 0. Então, aqui na primeira passagem o meu I está valendo 0. Então, V na posição 0 vai receber o primeiro valor. Aí ele pega esse primeiro valor e acrescenta o S. Quanto que S vale? De início ele vale 0. Então, o valor entrado mais 0, né, vai ser guardado em S. Por exemplo, se eu coloquei o valor 2 aqui, ele armazenou quanto aqui em S? 2. Encontrou o retorno do laço, ele faz a volta. O I, que era 0 mais 1, acaba ficando 1. Então, ele começa novamente o laço. 1 mais 1, quanto que ele vai mostrar na posição aqui do valor? 2. Vetor da posição 1, eu vou colocar o número 3. S, já tem 2 lá. O meu vetor atualmente, ele tem quanto? 3. 3 mais 2, armazenou quanto na somatória? 5. E aí, novamente, faz o retorno do laço. E ele vai fazer essa passagem do laço as 10 vezes, começando do 0 até o 9. Fez todos os valores, ele memorizou, colocou na memória. Então, ele atendeu o enunciado, que era armazenar 10 itens na memória. Guardou esses 10 itens e também já acumulou a totalização dos valores entrados. O outro laço, agora, para exibir isso na tela, porque depois que faz a entrada, tem que exibir a lista para o usuário ver o que ele entrou. Mas aí a gente tem que deixar bonitinho, mas o controle é igual. Abra um laço, mesma coisa. O meu I começando em 0, faça enquanto I menor que 10, contando de 1 em 1. Então nós temos o I mais mais, que é a mesma coisa que I igual a I mais 1. Olha só o que eu fiz aqui. I mais 1, a posição não começa em 0? Então, o primeiro valor que vai sair aqui é o número 1. Um valor, quer dizer, o primeiro valor. Aí eu ponho no final o valor do vetor. Ó. O vetor na posição 0, qual é o valor? 2. Ele vai mostrar o 2 aqui, que era o primeiro valor. Volta no laço e agora ele conta mais 1. E o que acontece? Aqui, 1 mais 1, 2. O segundo valor. Na posição, aqui no caso 1, né? Ele vai pegar o valor que foi armazenado. Lembra? Era o 3. Beleza, então ele mostra 3 na segunda posição. E ele vai fazer isso as 10 vezes. Terminou? Ele vai mostrar a totalização que já foi obtida aqui, guardado em S. Depois eu pego esse S e divido diretamente por 10. O que eu estou obtendo? A média. Ele já exibe a média direto. Assim, dessa forma, eu não uso a variável.
não preciso criar uma variável apenas para exibição na tela. Desse jeito é mais assim, econômico, usa menos memória. Fim do programa. Bom, a estrutura do programa no fluxo está descrito. Como é que fica na linguagem? Vamos lá. Vou ligar com setinhas para todo mundo acompanhar. Vocês não terem dúvidas aí. Vamos lá. Olha só. Início. Quem é o início, pessoal? Normalmente o início é essa área aqui. É meio que um arroz e feijão. Não tem o que mudar. Você pode colocar um cabeçalho, que nem eu coloquei aqui, descrevendo o nome do programa. O nome do programa está descrito aqui na frente. Isso daqui é apenas um comentário, mas ajuda quem criou o programa a saber por que criou, quem criou, que data foi criado, né? A finalidade fica com o nome do programa. Aqui embaixo nós temos as bibliotecas, que é sempre essas, né? Usa o símbolo de sustenido, né? Ou quadrado, ou como alguns falam, brincam comigo, hashtag. Esse cara aqui, ele vai estar fazendo a inclusão da biblioteca que aqui está descrita, que no caso é o Standard.io, stdio.h. A outra biblioteca é o include std.lib, né? Essas duas bibliotecas são de lei, eu recomendo que sempre coloque nos programas. Int, main. Int quer dizer a função principal vai ser do tipo inteiro. Ele exige então que no final nós tenhamos o comando return. Já tinha falado isso em aulas anteriores. Main, eu já coloquei o valor void aqui. Por quê? Porque não vai retornar valor nenhum. Não está recebendo parâmetro nenhum, então não tem nada. Void quer dizer sem valor. Abro a chave e aqui eu tenho o bloco principal do programa. Abriu a chave, fecha a chave aqui no final. Então tudo que tiver no meio é o meu programa principal, main. Aí depois que eu fiz isso, ó, olha aí, depois que eu fiz essa parte da introdução, vou declarar variáveis, pessoal. Olha só a declaração de variáveis ocorrendo aqui. Na declaração de variáveis, só para terminar aqui, deixa eu dar uma arrumadinha. Nós temos o que aqui? Nós estamos declarando, que nem está descrito lá, o i, que vai ser usado no laço, o s, que vai ser usado na somatória, e o meu vetor, que ele está descrito aqui. Então são três variáveis como descritas ali. O S, valor inicial dele, como é uma somatória, eu tenho que começar com o valor 0, senão ele vai dar imprecisão. Lembre que se criar uma variável e não zerar, ele vai pegar o conteúdo da memória, ele pega aquele lixo da memória, que às vezes é um valor absurdo e não vai fornecer o controle adequado no seu programa. O for, inicia o laço de repetição. Eu já estou fazendo exatamente o que está descrito aqui do lado, ó. O for. Isso aqui é um laço de repetição. Para nós, na linguagem C, usamos o for, que é um laço de repetição controlado. Ele tem a mesma coisa, início, faça enquanto isso for uma verdade, contando desse jeito, né? Então nós temos aí i igual a 0, i menor que 10, contando de i mais mais, ou seja, de 1 em 1, né? Printf, o que seria o printf? Esse comando que está aqui dentro, está sendo colocado aqui, ó. É uma saída de dados na tela para o usuário ver. Então eu coloquei lá printf, abri aqui, o /n, vocês lembram, né, que é para pular uma linha, né? Qual o, aqui, turma, é uma janelinha de saída de dados. E aqui eu tenho a mensagem, qual o primeiro valor? Olha só o valor aqui. Esse valor vai ser exibido nessa área aqui, ó. Ele vai jogar aqui, pessoal. Entenderam? Ele vai colocar o valor naquela posição de janela ali, que foi exibida. Certo, pessoal? Então, esse valor aqui, ele vai pegar o que está no contador, inicialmente é 0, mais 1. Então, o primeiro número não vai sair 0, vai sair o número 1 aqui. Então, qual o primeiro valor? Ele vai exibir isso na tela para o usuário. Depois, segundo comando, esse que está sendo descrito aqui, ele é uma entrada de dados. É o receber e armazenar aonde? No meu vetor. Observe que aqui está sendo citado o vetor. O meu vetor chama V. V da posição do i, que no caso o i, meu, é o índice. Não estou usando ele para fazer a contagem. Inicia no valor 0. Então o i aqui é a mesma coisa que 0. Então o V na posição 0, eu vou receber o valor e vou guardar nessa posição. Ok? Então aqui ele já vai estar recebendo o valor. Esse mesmo valor vai ser somado ao S, que inicialmente ele está com quanto? 0. Olha só o cálculo aqui, ó. Isso aqui é um cálculo e ele está dentro do laço de repetição e ele está sendo feito o cálculo aqui.
A soma desses dois itens vai ser armazenado nesse S aqui. Beleza, pessoal? Né? Se aqui, por exemplo, inicialmente é 0, mais quanto? O meu I, que foi entrado, digamos um 2, quanto vai ficar no S? Ele vai armazenar, vai ficar com 2. Tudo bem? Mas isso daí é se o valor fosse esse. No momento a gente só está explicando para vocês pegarem a ideia. Vamos voltar aqui então, tirar esses itens aqui embaixo. O laço está aí. Fechou o laço? Fechou aqui. Observaram que eu fiz uma linha, meio que detalhando aqui, ó. Tem uma linha separando. Por que dessa linha, pessoal? Essa linha é da história da tal da indentação, né? Eu tenho um espaço aqui, onde eu dou 4 espaços, chamado espaço de indentação ou indentação, e ele permite uma blocagem. Você consegue enxergar os códigos, quem pertence a quem, de forma mais clara. Ou seja, o comando print, o comando scanf e o comando de cálculo que está aqui, estão dentro dessa área rachurada em vermelho. Então eles estão dentro do laço. Esses comandos serão repetidos. Portanto, eles estão recuados aqui. No código fica visível isso para quem for ler o código. A indentação ela é muito útil para isso. Ok? Embaixo, ó, eu tive que abrir outro laço. Fechou um laço, abriu o outro. Esse, em primeiro momento, eu recebi os valores, guardei na memória e calculei justamente a somatória que foi feita aqui. Guardou, só que agora eu quero exibir na tela de novo. Eu vou fazer o que está pedindo aqui, ó. Exiba esses números. Eu vou mostrar bonitinho para o usuário na tela. Então eu vou abrir um laço, novamente, igualzinho, tenho lá o meu I, ele vai fazer a contagem igualzinho de cima também, e também vai contar de 1 em 1. E só vai ter um comando aqui dentro. Então nós temos o laço sendo aberto, nós temos uma saída de dados especial apenas para poder ficar bonito para o usuário, onde está escrito assim, mostrar, pulando uma linha, o número do valor, primeiro valor, segundo valor, e aí ele vai mostrar o valor aqui na frente. Então, veja, temos uma janela de saída aqui, temos uma janela de saída aqui. Esse primeiro valor que está sendo colocado aqui, vai para esse cara aqui. O valor que está aqui sendo descrito, que é o valor do vetor, pela primeira posição, ou seja, o 0, vai sair aqui. Aí tem um laço de repetição, ele vai voltar no laço e vai mostrar número 1 a 1, bonitinho, ele vai sair uma listinha. Primeiro valor tal, segundo valor tal, terceiro valor tal, até chegar no 10º valor tal. Vai ficar bonito para o usuário ver, ele vai entender que os valores que ele colocou foram armazenados e ficaram na memória, encerra-se o laço. Aí o que vem aqui? Vamos mostrar os resultados, né? Primeiro momento, mostrar o S. Então aqui eu coloquei printf, aí eu coloquei uma saída bonita para o usuário, /n, a somatória, 2 pontos, coloquei uma janela para poder mostrar o valor que ele vai sair aqui, ele vai aparecer aqui. O valor está somado em S. Então o S, o conteúdo de S vai sair nessa janela. Já no de baixo, como é que a gente fez? Ó, o de baixo eu queria achar a média, então eu coloquei lá direto no comando de printf, /n, a média, 2 pontos, a janela de saída do mesmo jeito. E aqui eu coloquei o total já dividido por 10. Isso é uma conta, ele vai calcular e vai produzir um valor. E esse valor já calculado, ele vai sair nessa janela aqui. Certo? Bom, saiu nessa janela, mostrou, o sistema vai fazer uma pausa, porque eu mandei aqui por esse comando chamado system pause, ele vai dar uma pausa. Na linha de baixo tem o comando return, ele encerra o programa. Após alguém apertar uma tecla, ele encerra aqui. Pessoal, esse é um exemplo que a gente vai estar usando em laboratório, tá? Obrigado.